Olá, tudo bem? Na aula passada, nós falamos sobre a conversão de Saulo, onde ele teve um encontro maravilhoso com o Senhor Jesus. E eu deixei para vocês pesquisarem sobre a sua profissão. Para quem pesquisou, descobriu que Saulo era fabricante de tendas. O que é tendas? Nos dias de hoje, para a gente entender, tendas eram barracas, aonde as pessoas se colocavam ali para se proteger do sol, do frio, da chuva, do vento, para poder ter uma noite tranquila. E aonde eles iam, porque eles eram pessoas nômades, não ficavam sempre no mesmo lugar, né? A gente vai ver muito isso lá em Abraão, Jacó, Isaac, né? Então Moisés. Então as pessoas, elas armavam aquelas tendas, elas ficavam um tempo ali e logo depois desarmavam e iam para outros lugares aonde Deus determinava. Então essa profissão era muito importante. Mas só havia esta profissão? Não, nós vamos ver na Bíblia várias outras profissões. Uma delas era um discípulo de Saulo. O nome dele é Lucas. Lucas era médico e ele ouvia muitas palavras do Senhor Jesus. Estava sempre com Saulo aonde ele ia e ele sempre ajudava as pessoas enfermas. E nos dias de hoje, a gente também vê os médicos, a gente também conhece essa profissão. E naquela época não havia somente essas profissões. Havia uma profissão que nós também conhecemos no dia de hoje, que é o agricultor. O agricultor que planta os alimentos para que a gente possa ter na nossa mesa o alimento para comer. Então, naquela época, também havia o agricultor, como tem nos dias de hoje. E quem era agricultor naquela época? Era o profeta Amós. O profeta Amós também era agricultor, como era também fazendeiro, porque ele tinha um rebanho de gados, né? E um detalhe, Amós, ele não era somente um agricultor, ele tinha um cultivo de um figo totalmente específico, que era os sicômoros. Era difícil de achar, era diferente os figos daquela época. Então ele plantava para que as pessoas pudessem ter essa diferença de figos. E uma profissão que nós também conhecemos é o de costureira. Nós vamos ver na Bíblia Dorcas costurando sempre roupas para o próximo. E hoje nós também vemos essa profissão de pessoas que costuram para outras pessoas. E quais eram as outras profissões que também há na Bíblia? Os de escriba. As pessoas, elas escreviam as leis para que as outras pessoas pudessem saber o que os governadores e os reis estavam decretando. Então havia essas pessoas que escreviam essas leis, esses decretos para outras pessoas. E nós vamos ver várias outras profissões na Bíblia, né? Então, uma das profissões que Davi teve duas profissões. Ele teve a primeira profissão de pastor de ovelhas, então ele cuidava dos animais, e depois ele teve uma outra profissão, que era o de rei. Ele foi constituído como rei do povo judeu. Olha que responsabilidade essa profissão de você cuidar do próximo. Então nós vamos ver em toda a passagem da Bíblia as profissões sempre em prol de alguém, sempre para ajudar alguém. E é maravilhoso as profissões que nós vemos, porque é sempre para ajudar alguém, sempre para cuidar de alguém. Então Deus, Ele dá essas habilidades,
esses talentos para as pessoas, para que elas possam ajudar o próximo. Olha que maravilhoso que é as profissões. É sempre para ajudar alguém. É muito importante todas as profissões. Então nós temos que valorizar todas elas. Elas são sempre para cuidar de alguém, para ajudar alguém, para estimular alguém. Então nós precisamos sempre estar atentos em todas as profissões, né? E tem uma profissão na Bíblia que a gente não escuta ouvir essa palavra, que são as profissões de ourives. São as pessoas que fabricavam ouros, mexiam com metais, né, e fabricavam coisas lindas. E nos dias de hoje, a gente não escuta muito falar dessas palavras, mas existe essa profissão. E se nós procurarmos, nós vamos ver muitas outras, e todas elas sempre para o próximo. Deus é tão maravilhoso que quando Ele dá talentos, quando Ele dá habilidades, é sempre para o outro, nunca é somente para si. Então, nós vamos sempre estar atentos a essas profissões e comecem a perceber que todas elas têm um significado, todas as profissões têm a sua importância, seja ela de pequena a grande, profissão tem sempre a sua importância. Então nós aprendemos hoje que na Bíblia também há várias e várias profissões que nos dias de hoje a gente também conhece. Então na próxima aula nós vamos continuar aprendendo sobre a vida de Saulo. Então vamos orar. Deus Todo-Poderoso, obrigada, Senhor, pelas profissões, pelas habilidades que o Senhor nos dá, ó Pai. Continua, Senhor Deus, nos incentivando em nome do Senhor Jesus. Amém. Até a próxima aula.